Amém, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia 14 de janeiro de 2025, 7 horas da manhã, pontualmente. Vamos iniciar agora a nossa reunião de oração, agradecendo a Deus, como de costume, tudo aquilo que Ele fez nesta semana já, pelo fato de nós simplesmente acordarmos, irmãos. Isso já é uma bênção maravilhosa. Nós temos que agradecer ao Senhor todos os dias. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, graças te damos mais uma vez, Senhor, porque a tua graça se renovou sobre nós, porque achamos, Deus, consolo e conforto na tua misericórdia. E este, Deus, é o motivo que não somos consumidos. Este, Deus, é o motivo que o Senhor nos suporta. Muito obrigado por isso, Deus. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o sol nasceu, mais uma vez, Senhor, estamos firmes. Estamos, Deus, com os corações ávidos para conhecer mais de Ti nesta manhã tão especial. Obrigado, Senhor, porque tem sido momentos prazerosos ouvir os outros irmãos compartilhando a respeito do Senhor, vários pedidos, Deus, mas também muitas orações agradecendo quem o Senhor é. E eu quero começar nesse sentido, Deus, agradecendo pelo fato do Senhor ser um Deus, às vezes, tão inalcançável, tão superior a nós, absolutamente diferente de tudo aquilo que nós somos. E ainda assim, o Senhor teve esse movimento de se achegar a nós, a ponto, Deus, do Senhor morar no nosso coração. Senhor, que maravilha, que mistério é esse? Nós não conseguimos, Deus, muitas vezes entender da sua forma mais profunda, mas é algo, Deus, que nos rasga. É algo, Deus, que nos humilha e, ao mesmo tempo, Deus, é algo onde nós achamos conforto e consolo. É onde, Deus, nós podemos depositar a nossa esperança, as nossas expectativas, Pai. Muito obrigado por isso. Quero agradecer, meu Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa reunião de oração. O Senhor, Pai, venha ao nosso encontro nesta manhã, que o Senhor fomente nas nossas almas o desejo de permanecer com este movimento, sempre ativo, Pai, em nome de Jesus. Aqui compartilhando, Deus, um pouquinho da presença um do outro, mesmo que de forma virtual. Aqui, Senhor, buscando a Ti e sendo alimentado dos nossos espíritos, em nome de Jesus. O Senhor abençoe, Pai, aquelas pessoas que não estão participando também, e que o Senhor as incomode, para que elas possam experimentar qual é a melhor parte, que é de estar na sua presença, principalmente, Deus, quando nós fazemos isso em comunidade. Essa é a minha oração desta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pastor Marcos. Amém. Irmãos, eu queria fazer um movimento um pouquinho diferente nesta manhã. Eu quero recapitular aquilo que nós começamos a falar a respeito do livro de Romanos através das nossas orações. A gente, no nosso último encontro, lemos aí do verso 1 até o 7. Hoje nós vamos dar uma continuidade, mas eu queria recapitular já nas orações que nós vamos fazer. E quando Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 7, ele finaliza sua introdução, ele diz o seguinte: que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Queria que nós orássemos a respeito dessa paz. Que paz é essa? Essa é a paz, o mesmo termo que Paulo vai repetir lá em Filipenses, no capítulo 4, já adiantando aí um pouquinho o Éder. Ele fala sobre a paz que excede todo entendimento. É aquela paz, irmãos, que ela independe de circunstância. É uma paz que é um fruto do Espírito. Tudo na nossa vida está desmoronando. As coisas vão de mal a pior, humanamente falando. Mas nós estamos em paz. Porque a nossa esperança, as nossas expectativas, elas
tem um alvo, tem um objetivo, que é o nosso próprio Senhor. Então, nesse sentido, vamos orar por essa paz. E aí, eu quero convidar nosso irmão Saulo para fazer essa oração nesse sentido, Saulo. Vamos com você. Nós que temos enfrentado dificuldades na nossa economia, temos presenciado aí contínuas guerras no nosso mundo, vamos pedir a paz do nosso Senhor. Sim, Marcos. Senhor, obrigado, Senhor, por mais uma manhã. Obrigado, Senhor, por esse tempo gostoso, por essa chuva que tem caído. Muita chuva. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado porque o Senhor renova toda manhã as nossas forças. Obrigado, Senhor, porque o Marcos já falou, já orou. Eu repito, Senhor, que sem o Senhor seríamos consumidos. Obrigado, Senhor, que o Senhor é o nosso Pai, Pai nosso, que estás nos céus. Santificado o teu nome, glorioso o teu nome, magnífico é o teu nome, Senhor. Maravilhoso é o Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa esperança também. O Marcos já falou, o Senhor é a nossa esperança. Senhor, nós esperamos em Ti, esperamos que em breve estaremos com o Senhor. E nós queremos também te pedir que o Senhor dê paz para as pessoas. Nós temos essa paz. Nós descansamos no Senhor todos os dias. Nós oramos ao Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos. Mas nós sabemos que tem muita gente que não tem. E pessoas vivem aflitas com o dia a dia, aflita com as coisas. Tem uma palavra popular aí, né, que é correria. Senhor, tenha misericórdia de nós. Livra-nos dessas coisas, para que nós possamos, cada dia, cada manhã, aqui juntos, relembrar, memorizar que o Senhor é a nossa paz, o Senhor é o nosso braço forte. Então, Senhor, obrigado. E eu te peço, Senhor, que o Senhor... Sabemos que, de acordo com as Escrituras, não teremos paz no mundo. No mundo teríamos aflições. No mundo teríamos guerras. E temos hoje isso, Senhor. Mas sabemos que o Senhor pode tudo. O Senhor é Deus. Por isso, Senhor, tenha misericórdia daqueles que não têm paz, que vivem aflitos, que vivem ansiosos, que vivem agonizados. Tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós. E obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, Saulo. Saulo. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Queridos, Paulo, quando ele começa a carta aos Romanos, no verso 1, ele diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo. Às vezes a palavra servo, ela pode ter uma conotação pobre na nossa língua, porque quando normalmente a gente fala em servidor, nós colocamos isso nos nossos termos, que é alguém que serve outra pessoa, mas em troca de uma recompensa, em troca de, no nosso caso, salário. Só que o termo que é usado aqui, no original, por Paulo, é a palavra doulos. Doulos significa servo, mas também ela é uma palavra que nós usamos para escravo. E quando Paulo ele fala aqui a respeito do senhorio de Jesus, Paulo está dizendo aos romanos que ele era um escravo de Cristo. E isso é um paradoxo, é algo que aparentemente é contraditório, porque lá no capítulo 6 de Romanos, Paulo ele fala sobre a liberdade que nós encontramos do pecado em Jesus. Só que, traduzindo isso aqui para a nossa linguagem,
É como se Paulo ele estivesse falando o seguinte para a igreja de Roma: só existem duas opções para vocês com um mesmo destino. Nós seres humanos nascemos para ser servos, nascemos para ser escravos. Agora, você tem a opção de escolher qual é o seu senhor. Se você quer servir ao pecado ou se você quer servir a Jesus. Sendo que nesse Jesus, na nossa escravidão a Cristo, nós encontramos a plena liberdade. Esse é o grande mistério. E, falando então em sermos servos de Cristo, eu queria que nós orássemos a respeito do serviço. E principalmente de um serviço bem específico na nossa igreja, da qual o pastor Saulo falou no último domingo, sobre os ajudadores. É um dos ministérios mais importantes que nós temos na nossa igreja, irmãos. Porque os ajudadores, eles são o nosso cartão de visita. E é muito importante que nós tenhamos isso em mente. É muito importante que nós reconheçamos a importância desses irmãos. E se você quer participar de algum ministério da VID, eu recomendo este. Acho que é fundamental, quanto mais pessoas nós tivermos, mais pessoas engajadas nesse movimento dos ajudadores, maior e melhor será o nosso serviço dentro da igreja. Então, nesse sentido, eu quero que nós oremos agora pelos os ajudadores e eu vou chamar o Sirlei para fazer essa oração. Sirlei, vamos com você, meu irmão. Pai querido, nós te louvamos nessa manhã, te bendizemos, erguemos nossos corações aos céus, reconhecendo, papai, a sua divindade, a sua soberania, todos aqueles atributos que lhe são tão pessoais para o Senhor, Deus. E isso realmente enche nosso coração de alegria, sabendo que este é o nosso Deus, não um Deus desse século, não um Deus limitado, não um Deus que nós fazemos com nossas próprias mãos, mas nós somos feitos das suas mãos, ó Deus. E fomos feitos à sua imagem, à semelhança. Isso realmente enche o meu coração, o nosso coração, da plenitude, da confiança, da esperança, ó Deus. E, papai, te agradecemos também por esse tempo que vivemos, esse tempo de graça. Então, como somos livres, como somos abençoados por estar vivendo nesse tempo, papai, em que o véu se rasgou, nós podemos falar com o Senhor pessoalmente, no nosso quarto secreto, como foi dito domingo, aqui na reunião de oração. Eu sei que muitas pessoas, por timidez, não preferem se expor orando, mas, Pai, dá a eles essa confiança que o Senhor é Pai, que gosta de conversar com os filhos, ó Deus. E desta forma, papai, nós podemos nos chegar a Ti, Pai, especificamente agora, conforme o pastor Marcos orientou, papai, queremos te louvar por essa oportunidade de servirmos no Teu reino, porque quando damos é que nos completamos, ó Deus. Como somos generosos é que nos completamos. Quando nós servimos é que, papai, nós temos essa consciência de reino, quando nós olhamos para o outro, ó Deus. Obrigado que a VID, papai, essa pequena igreja rural, papai, tem entendido isso a partir dos nossos pastores. Esse voluntariado, papai, para servir. Então, papai, não há muita burocracia nisso, é do coração. Não há curso, não há eleição. E nós te louvamos por essa liberdade que teve na VID. Então, a partir de um coração dadivoso, de um coração generoso, papai, é que aqueles que se ajuntam a esse ministério da diaconia, o que nós chamamos de ajudadores, papai, para que, papai, aqueles que compõem esse ministério, papai, exponham através do seu coração a gratidão, a alegria, não cumprindo um dever, mas
não contendo aquilo que está no coração realmente, que é o abraçar, receber, conduzir, ajudar realmente, como diz, o próprio termo diz, ajudadores, para que as pessoas que chegam aqui a partir de nós, que somos membros dessa comunidade, e até, que é o mais principal, aqueles que nos visitam, aqueles que se chegam por diversas maneiras, por convite, por curiosidade, se sintam acolhidos, se sintam em família, para que não aconteça, papai, isso não pode acontecer no nosso meio, não acontece. A pessoa chega e sai sem receber um abraço, uma oração, um bom dia, muito obrigado, bem-vindo, papai, que esse sentimento de dar, esse sentimento de expor o coração alegre, seja contagiante com toda a vida, papai. Muito obrigado pela oportunidade, papai. Muito obrigado por esse chamado, que é um chamado ao qual nós podemos aderir, mas que haja consciência que o Senhor está chamando para uma função dentro desse corpo. Esse corpo, como diz o pastor Marcos, é muito importante, que é o receber, é o acolher. Ah, Pai, introjeta isso no meu coração, nos nossos corações, nos corações daqueles que se ajuntam a esse ministério, para que se seja amoroso, para que seja espontâneo e traduza realmente a esperança, a fé, o amor que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, Sirlei. Amém. Obrigado, Sirlei. Irmãos, continuando aí o verso 1, Paulo ele continua, né? Vai falar. Chamado para ser apóstolo. Interessante, né? Nós temos visto isso daí muito com o pastor Alain, aos sábados, com as cartas de Gálatas. E as características de um apóstolo são três. Normalmente são três, digamos que requisitos que um apóstolo precisa ter. Isso no Novo Testamento. Primeiro, o apóstolo ele tem que ter sido um discípulo de Jesus no seu ministério terreno. Segundo, ele é uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Ele viu Cristo ressurreto. E terceiro, ele foi comissionado diretamente pelo próprio Cristo. Nesse sentido, Paulo ele não preenche dois dos três requisitos, porque ele não foi discípulo de Jesus, e Jesus ele teve muitos discípulos, muito mais além do que os 12. Paulo também ele não viu Cristo ressurreto, pelo menos não juntamente com os outros. Só que o último aspecto, ele é o mais supremo de todos, que é uma comissão dada pelo próprio Jesus. Então, Paulo, lá em Atos capítulo 9, ele é comissionado, ou seja, ele recebe uma missão diretamente do próprio Cristo, que aparece até ele. E isso é algo tão importante, irmãos, que Lucas ele vai citar esse chamado de Paulo por mais duas vezes, além de Atos capítulo 9, mais duas vezes isso vai aparecer novamente no livro de Atos, para confirmar que, de fato, Paulo ele é sim um apóstolo de Jesus, porque foi comissionado por ele mesmo. E nesse sentido, então, hoje em dia nós vemos nas nossas igrejas, né, a igreja brasileira principalmente, essa figura do apóstolo. Irmãos, não existe mais apóstolo. Apóstolos foram essas pessoas aqui, é um grupo restrito ao Novo Testamento, e hoje em dia nós não temos mais isso, é um erro, muito, na minha opinião, muito grave. Mas tudo bem. Só que nós temos pessoas que ocupam cargos parecidos hoje, que são os pastores. Eu queria que nós orássemos pelos pastores, não só os pastores da Vide, mas os pastores de um modo geral, porque eu não sei se você acompanha muito isso na internet, mas eu particularmente gosto de ver. Nós temos pastores que, de fato, carecem de ter mais conhecimento da palavra, mais discernimento daquilo que está escrito na Bíblia, que tem renegado muitas vezes o estudo, que é muito importante, e aí as interpretações elas ficam meio tortas. Então, nesse sentido, vamos orar pelos pastores. Eu quero saber se a Graciele consegue orar para nós agora. Você consegue, Graciele? Tem condição, irmã? Bom dia, consigo sim.
Bom dia, Graciele. Então vamos com você, querida. Vamos lá, pelos pastores, né? Isso mesmo. Senhor, obrigada, Senhor, pela essa oportunidade de estar aqui orando, agradecendo, intercedendo por esses homens de Deus. Eu sou muito grata, Senhor, pela Igreja Missão Vide, ter essa preocupação de colocar à frente da igreja homens que realmente vivem e entendem da Tua palavra. Quero pedir ao Senhor, meu Pai, pelos pastores das outras igrejas que não têm esse conhecimento, que o Senhor possa estar tocando, ajudando, né, para que eles tenham essa conscientização da importância de conhecer a Tua palavra, de viver, porque muito mais importante do que conhecer é viver a Tua palavra. Deus, que nós possamos sempre nos lembrar de colocar esses homens de Deus nas nossas orações, que passam por tantas lutas, por ser escolhidos para nos conduzir nessa caminhada com o Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui orando por eles. Te agradeço principalmente pela oportunidade de estar numa comunidade onde tem essa preocupação, né? Em que, para ser levantado a pastora ali, eles precisam ter o curso de teologia, né? Isso é muito importante, esse conhecimento. Te agradeço em nome de Jesus. Amém, Graciele. Amém, Graciele. Muito obrigado, irmã. Queridos, para a gente finalizar, então, o verso 1, diz o seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Irmãos, essa palavrinha aqui, ó, o evangelho de Deus, no original, ela tem um significado muito interessante, porque no grego existe uma desinência das palavras, ou seja, quando a palavra ela termina, a gente chama isso de desinência, que se chama genitivo. O genitivo indica posse. Fala que aquilo pertence a uma pessoa, pertence a alguém. E nesse caso aqui, Paulo ele está falando que o evangelho ele pertence a Deus. Não é o evangelho não fala sobre Deus, é mais do que isso. O evangelho ele é do próprio Deus, ele nasceu do próprio Deus. Nas palavras de John Piper, o evangelho ele é o próprio Deus. Deus é o evangelho. Deus é a melhor notícia que eu e você poderíamos ter. E nesse sentido eu queria que nós orássemos pelo evangelho, principalmente, irmãos, agora tendo uma oração específica, nós teremos na Jocum agora no mês de janeiro a EMF, que é a Escola Missionária de Férias, e a Jocum, que é uma parceira incansável da VID, né? Hoje que nós temos aí muitos irmãos que pertencem e trabalham na nossa igreja incansavelmente. Eu queria chamar o Ian para orar pela MF, pelo Evangelho. Ian, tem condição, querido? Claro, vamos orar. Então vamos com você, querido. Amém. Senhor, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui com meus irmãos, de poder ouvir a tua palavra e poder ter esse tempo de falar com o Senhor, Pai, sendo a primeira coisa do nosso dia. A gente já começar falando contigo e expondo nossos planos, expondo o que já está na nossa mente para poder começar o dia bem. Pai, eu quero orar hoje pela MF. Hoje, inclusive, eu estou indo para lá para começar o preparo de obreiros, mas eu quero orar pelos alunos também. Chegam lá de 18, quero orar para que esse tempo seja um tempo de revelação da tua palavra, Pai, nos corações deles, que eles gastem esse tempo somente para o Senhor, que não tenha nenhuma distração no caminho, mas que eles possam sentir a tua presença a cada momento, papai. Que eles possam realmente entender que o Senhor é o caminho e que eles estão lá para um propósito. Peço que o Senhor abençoe o coração deles, de obreiros, alunos, todos que estiverem lá, e que o Senhor faça a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Ian. Amém, Ian. Amém.
Irmãos, esse evangelho ele tem um resultado, o qual ainda não aconteceu, mas que nos é aguardado, que é a volta de Cristo. Paulo ele vai colocar a questão da volta de Cristo aqui nesse comecinho de Romanos, nos seguintes termos: e foi designado Filho de Deus com o poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por que nós esperamos o retorno de Cristo? Porque ele ressuscitou dos mortos. E é tão interessante que Paulo ele coloca isso aqui, que a filiação de Cristo, ela é comprovada, ela é atestada pela sua ressurreição. É isso que mostrou tão claramente que Cristo ele é de fato Filho de Deus, e por isso que nós podemos sim, devemos desejar, devemos orar pelo seu retorno, pelo dia em que nós seremos plenamente como ele. Então eu queria que nós orássemos por essa volta de Jesus. Gleiva, vamos com você, minha irmã. Amém, amém. Ô Senhor, quão maravilhoso é, Pai, ouvir a Tua palavra, Senhor, logo cedo, logo pela manhã, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós escolhemos a melhor parte, Senhor. Como eu sou grata a Ti por isso, meu Pai. Muito obrigada. Obrigada porque é o Senhor que toca em nossos corações, é o Senhor que nos desperta, é o Senhor que nos chama, ó Pai. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? O que seria de nós, ó Pai? Muito obrigada pela tua graça derramada sobre nós, Senhor, e que esse desejo, Senhor, que essa chama, Pai, de te ver, de ansiar pela volta do Senhor, que arda em nossos corações, papai. Eu lembro do pastor Alain que sempre fala sobre isso, pai. O desejo do coração dele, que é de te ver, Senhor, que é de sentar à mesa contigo, papai. Que esse desejo, ó Deus, que arde no coração dele, ó Pai, arda nos nossos também, papai. Arda no meu coração, no coração dos meus irmãos, ó Deus, no coração da tua igreja, Senhor, que a tua igreja, ó Deus, anseia, ó Pai, pelo dia que o Senhor retornará, pelo dia que o Senhor nos buscará, ó Deus, para as moradas eternas, Deus, para estar contigo, Senhor. Oh, Deus, eu confesso que a minha mente ela não consegue, Pai, alcançar, dimensionar isso, Senhor. O que é estar na Nova Jerusalém, ó Deus, o que é andar nas ruas de ouro, ó Deus, tudo que está escrito na tua palavra. A minha mente ela não consegue alcançar ainda, Senhor, mas eu creio que um dia nós chegaremos lá, Pai. Eu creio que um dia nós assentaremos na mesa contigo, com o Rei, com o noivo, Senhor, em nome de Jesus. E eu te peço também, Senhor, que aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, Pai, que elas venham a te conhecer, ó Deus, que elas venham a estar contigo, a te conhecer, Senhor, e usa, ó Deus, as nossas vidas para isso, papai. Ainda tem muita gente, Senhor, que não te conhece, que não sabe o que é essa alegria que transborda em nossos corações, por te conhecer, por ter o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, papai. Eis-nos aqui, ó Deus, para te servir, para te fazer conhecido, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, ó Deus, o nosso desânimo que às vezes não queremos acordar, Senhor, nos perdoe. E continua, ó Deus, a nos chacoalhar, Senhor, a nos sacudir, para estar, ó Deus, na tua presença, Senhor, glorificando o teu santo nome, Pai, pois santo, santo é somente o Senhor. Eis-nos aqui, faça conforme o teu querer, a tua vontade, Senhor, pois ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Oh, Deus, como eu anseio por isso, Senhor. Como eu anseio, ó Deus, fazer tão somente a tua vontade. E tenho certeza que os meus irmãos também, Senhor, nos ajuda, nos sustenta, nos firma, ó Deus, na tua palavra, no teu querer, ó Deus. Guarda a tua igreja, Senhor, e usa-nos, ó Deus, em nome de Jesus, para a tua honra e glória, Senhor. Essa é a minha oração, Senhor, com o coração grato. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, Amém, Gleiva. Amém. Deus te abençoe, irmã.
Queridos, 7h30, vamos para o nosso momento de meditação. Nós já estamos meditando na palavra desde o começo, né? Mas vamos de modo mais específico agora, só para nós recapitularmos um pouquinho. Eu disse para vocês na última terça-feira que a carta de Paulo à igreja de Roma, ela tem algo diferente de todas as outras, que é o fato de que Paulo não conhecia aquela igreja. Paulo escreveu isso a uma igreja que ele não tinha ido lá ainda fisicamente. Ele não conhecia os irmãos, não conhecia as dinâmicas, mas é tão interessante, e ele vai começar isso aqui agora a partir do verso 8, que ele fala como se já conhecesse todos eles. Vamos ler então, a partir do verso 8 aqui, irmãos. Nós vamos ler do verso 8 até o 12 hoje. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro, pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nós nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Irmãos, Paulo aqui ele começa falando esse trecho, esse pedacinho que nós lemos, dizendo sobre a fé que os romanos têm, ou a fé que os romanos guardam. E Paulo faz uma menção muito maravilhosa, porque ele diz que a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Normalmente, quando usa esse tipo de figura, a gente já pensa em todo o planeta, em todos os continentes, em todos os países. Paulo aqui ele está usando uma linguagem do exagero, uma hipérbole, mas o sentido que ele quer falar aqui do mundo inteiro é todo o Mediterrâneo ali. As igrejas da Ásia, as igrejas que ficavam na própria Palestina, Jerusalém. Esse mundo conhecido de Paulo e dos cristãos, aonde a igreja primitiva ela foi estabelecida em primeiro lugar, todos os lugares eles sabiam da fé dos romanos. E para Paulo isso não era diferente. E isso me fez pensar em algo esta manhã. Até que ponto a nossa fé ela é conhecida? Será que nós somos reconhecidos como pessoas que de fato têm fé, que dão bom testemunho, que têm zelo pela palavra? Somos reconhecidos como pessoas de oração? Óbvio, irmãos, que as opiniões alheias, ela não é o fundamento ou a régua que vai medir se a minha ou a sua fé, ela é uma fé que está em ordem, mas o bom testemunho, ele acompanha um crente que ora, um crente que medita na palavra, um crente que serve na sua igreja local. Então, são coisas que nós devemos sim nos preocupar para saber se a nossa vida cristã, ela é de fato uma vida saudável. Continuando, verso 9. Pois Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho é minha testemunha. Preste atenção, irmãos. Paulo, ele dá a entender, nesse comecinho do 9, que ele está fazendo uma espécie de juramento. E nós sabemos, por exemplo, né, que lá em Mateus, capítulo 5, a partir do verso 34, Jesus ele fala o seguinte: eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo branco fique branco ou preto. Que a palavra de vocês sejam sim, sim, não, não. E o que passar disto vem do maligno. Tiago vai repetir essas mesmas palavras na sua carta, mas esse
juramento que Paulo está colocando, até o próprio Deus como testemunha, não é um juramento leviano que muitas vezes nós fazemos, ou uma promessa, até porque Deus, irmãos, ele preza o juramento. Num casamento, por exemplo, existe ali um juramento de um homem e uma mulher, tendo Deus como sua testemunha. Quando nós fazemos a nossa pública profissão de fé, existe um juramento de um crente, fazendo votos diante de toda uma comunidade, dizendo que sim, ele aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, que sim, a palavra de Deus, ela fala absolutamente a verdade. Então, os juramentos, eles são sim necessários, e Paulo aqui, ele está dizendo isso numa condição de testemunha. É como se ele falasse o seguinte: eu oro, eu anseio vê-los, eu anseio visitar essa igreja, eu oro por vocês, porque para que a fé de vocês elas continue dando este bom testemunho no mundo inteiro. E Deus, ele é a minha testemunha. Deus, ele sabe que eu não estou mentindo. Não é como eu e você, irmãos, que muitas vezes alguém pede oração, a gente fala, eu vou orar, e a gente se esquece. Alguém aqui, todo mundo aqui se lembra das orações que as pessoas pedem? É difícil, irmãos, a gente esquece. Esquece mesmo. Paulo não. Ele coloca o próprio Deus para comprovar e testemunhar isso, de que ele ora incessantemente pela igreja de Roma e que ele tem, irmãos, um desejo grande. Isso está no verso 10. O desejo dele não é um desejo vago. Não é igual eu e você, que às vezes a gente deseja conhecer determinado país para fazer turismo. Mas o desejo dele, irmãos, é um desejo que tem uma perspectiva, uma finalidade muito profunda. Paulo, ele quer conhecer aquela igreja, ele tem o seu propósito missionário de ir para a Espanha, e por isso que eu falei com vocês na última terça-feira que Romanos, ele é uma carta missionária, Só que ele tem um desejo mais profundo. É um desejo de ter aquela convivência uns com os outros. É um desejo de compartilhar a fé, compartilhar a maturidade cristã ali naquele lugar. E para isso, ele coloca como base o Evangelho. No verso 9, ele diz assim: a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho. E aí, aqui eu quero concluir a nossa meditação com vocês, começando a falar a respeito do que é Evangelho e como que Paulo define esse termo em Romanos. Eu não vou conseguir terminar isso hoje, irmãos. Nós vamos começar a falar sobre o assunto do Evangelho e aí a gente conclui isso na nossa próxima semana. Porque é o seguinte, irmãos, a palavra Evangelho, ela não é uma novidade no Novo Testamento. Ela não vai aparecer apenas no Novo Testamento. No Antigo, nós já tínhamos a perspectiva do que é o Evangelho. E Evangelho, se nós olharmos a origem dessa palavra, é a junção de duas, que é eu, que significa bom, boa, e angelion, que significa mensagem. Por exemplo, existe uma palavra que é a eulogia ou eulogia, que é a palavra que dá origem ao termo elogio, que significa boa palavra. Então aqui, evangelho é uma boa notícia ou uma boa mensagem. Só que o profeta Isaías, ele tem um versículo lá em Isaías que ele é muito interessante, que fala assim: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E quando nós vamos fazer uma análise mais profunda a respeito do que o profeta queria dizer, é porque naquela época, irmãos, quando um país ou uma cidade, né, porque as cidades elas eram bem separadas, cada uma tinha o seu próprio rei, saía em guerra, o que acontecia? O exército ele ia até a batalha normalmente não ficava próxima da cidade, era um pouco mais distante, e ficava um vigia em cima da torre, no alto da torre ficava um vigia olhando, observando todo o caminho. E esse vigia, ele era treinado para saber identificar qual que era o tipo de andada ou qual que era a passada que o mensageiro que estava trazendo a notícia, ele vinha. Por exemplo, se ele olhasse e visualizasse aquele mensageiro andando de uma forma mais arrastada,
mais difícil, ele sabia que a notícia não era boa. Mas quando ele olhava aquele mensageiro e ele via que ele corria de uma forma muito rápida, de modo que a poeira ela levantava, ele sabia que ali vinha uma boa mensagem, então ele já preparava a cidade para receber aquela boa notícia. Esse é o aspecto do mensageiro. Por isso que o Isaías vai falar que eram formosos os pés de quem trazia uma boa notícia. Eram pés rápidos, eram pés que levantavam a poeira. Eram pés que traziam em si ali uma boa nova. E é a respeito desse evangelho de formosos pés que Paulo ele vai começar a tratar aqui na igreja de Roma. E aí nós vamos continuar com isso no nosso próximo encontro. Amém? Irmãos, que o Senhor te abençoe nesta manhã. Vá com Deus. Amanhã nós temos mais uma reunião de oração com o pastor Éder. Te espero amanhã, em nome de Jesus. Vai com Deus, irmão.